Hello, empreendedores! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um podcast no nosso canal com dois convidados especiais e a nossa parceira Vitória. Hello, tudo bem? Hoje a gente vai falar com o Karim e com o Gerson, que vai contar um pouco da empresa deles, vai contar um pouco de como eles estruturaram a empresa deles, que é uma empresa de startup. Para quem não sabe, a empresa de startup ela é uma empresa que tem sido estruturada e ainda está em processo de desenvolvimento. Eles estão alocados hoje aqui dentro do Bandeiras Empresarial e eles vão contar um pouquinho para a gente como que foi essa trajetória, vão contar para a gente a história deles, trazer um pouquinho da infância para a gente relembrar um pouco de como foi toda essa história e toda essa emoção. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Bom dia, bom dia. Por favor, fiquem à vontade. Espero que vocês sintam muito à vontade aqui com a gente. E vamos começar, então, com nossa primeira parte do bloco, Arrancando. Eu quero saber tudo sobre vocês, quem realmente é o Gerson, quem realmente é a Karim, o que vocês fazem atualmente, como que foi o passado de vocês, como que vocês chegaram até aqui. E vamos fazer acontecer esse podcast aqui. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade aqui de estar junto com vocês, a Sara, a Vitória, a Karen, e peço que leve nossos agradecimentos à direção do Condomínio Bandeiras. Bacana estarmos aqui. Bom, para falar de infância, sempre a gente tem um pouquinho de louco, um pouquinho de técnico de futebol, todo brasileiro tem um pouquinho de empreendedor, essas coisas todas. E a infância, como vocês comentaram, uma infância bastante conturbada, uma infância bastante difícil e com diversos níveis de empreendedorismo naquela época, sem muito conhecimento, mas era o que dava para ajustar no momento. Com 6 anos de idade, meu pai acabou saindo de casa, minha mãe, naquela ocasião, ficar com 3 filhos pequenos, eu era o mais velho. Naquela ocasião, alguma coisa um pouco mais complicada. Ela precisou ir ao trabalho, passava praticamente o dia todo fora, mas, graças a Deus, ela de longe nos coordenava, dava algumas orientações e conseguimos trilhar alguns caminhos bacanas, estudar e ter algumas coisas hoje, graças a todo aquele trabalho desde o início. Sim. Né? Ontem, na hora que fizemos a entrevista, foi salientado algumas coisas sobre trabalho e tal. E uma das metas, um dos objetivos que minha mãe tinha na ocasião, que até por necessidade financeira, havia necessidade de fazer uns salgados, fazer alguma coisa até para ajudar a despesa de casa, ajudar com alguns valores. E na ocasião, nós tínhamos a intenção, minha mãe sempre cozinhou muito bem, apesar de passar a vida profissional dela dentro do hospital da Santa Casa daqui de Sorocaba, uma época difícil na ocasião, porque quando ela entrou trabalhar na Santa Casa aqui de Sorocaba, ela era uma entidade filantrópica e não tinha todos esses direitos trabalhistas e tal. Praticamente, ela foi contratada como uma pessoa que iria lá para fazer uma doação de trabalho, era voluntariado, vamos dizer assim. Mas como ela começou na limpeza, fazendo alguns serviços lá, tinha um salário, mas sem nenhum benefício. Eram algumas coisas bastante complicadas. Sim. Isso lá no início dos anos 80. Depois melhorou, ajudou, né? Tal. E aí, a parte do salgado que nós falamos ontem, minha mãe comentou que tínhamos que ajudar com alguma renda. Para mim sair na rua, vender, não dava porque tinha que estudar e não tinha quem fizesse os salgados e tal. Então, o que nós fazíamos? Durante a semana saíamos em alguns amigos, alguns conhecidos, pegávamos algumas encomendas e na sexta começávamos a produzir esse material, esse salgado. Para o sábado de manhã, a próxima hora do almoço, saímos com essas entregas, né? Fazíamos, obviamente, um pouco a mais, porque sempre no decorrer do sábado acabava vendendo. E por muitos anos, isso foi um belo de uma ajuda extra que entrou no salário, e com isso conseguimos comprar casa, enfim, ter uma situação bacana. Eu acho legal a gente ressaltar, a gente conversou ontem um pouco, né? Ele acabou passando algumas informações pra gente, mas eu acho legal a gente ressaltar quantos anos você tinha e quantas coxinhas você enrolava por hora. Esse é um ponto muito específico, mas eu acho muito importante. É uma questão assim de umas metas, de umas coisas de empreendedorismo, dessas coisas que a gente tem hoje e tal, que na ocasião não fazia a mínima ideia do que era tal.
Nunca ganhei nada com isso, nunca, né? Ganhei nada com isso, mas era uma brincadeira que tínhamos. Se a massa do salgado estivesse sobre a mesa com os recheios, aquelas coisas todas, eu tinha uma meta de vencer 320 coxinhas enroladas, bonitinha, bacaninha e tal, 320 por hora. É muita coxinha, né? E isso é um exemplo para você hoje, né? Porque você fala que foi uma brincadeira, mas não é uma brincadeira se a gente for pensar bem também. Né? E isto eu tinha algo ali em torno de 8, 10 anos. Nossa, criança mesmo, né? Quando as crianças estavam brincando de bola. Hoje em dia as crianças não pensam nem em brincar de bola. Quando minha mãe separou mesmo, quando iniciou tudo isso, eu tinha 6 anos. E nós morávamos na rua Brigadeiro Tobias, em frente ao liceu e em frente à prefeitura, que a prefeitura ficava na rua Brigadeiro Tobias. E tinha uma senhora lá, inclusive a Venina, das Lajes Matucci e tal, que fica ali na frente da Coca-Cola, ela reside por ali e tal. Era uma senhora que trabalhava na prefeitura e nos ajudava bastante. Então eu estudava de manhã e chegava na hora do almoço e dobrava o joelho na frente do fogão, porque não dava altura. Então eu colocava uma cadeira, dobrava o joelho, ficava de joelho em frente ao fogão para fritar salgados. Meu Deus! E levávamos na prefeitura ali por volta das 3h30, 4 horas, algo ali quentinho, era só atravessar a rua e tal, e tinha essa senhora que me ajudava. Isso com 6 anos de idade e tal. Então foi bacana, foi legal. Legal. Karen, agora conta pra gente como foi ver isso de fora, porque certamente você ainda não existia, né? Mas você vendo isso hoje, como que é? É muito importante. Na verdade, essa trajetória que meu pai contou e esse pulso firme da minha avó, ele trouxe um pouco para a criação dentro de casa, né? Com vocês certeza. Sabem, eu sou a filha mais velha. Então, chegou uma época que ele falava, você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Me lembro que ele pegou um caderno, era um caderno, acho que da matéria de história, um dia de noite, ele começou a grifar todas as palavras que ele via, que ele não entendia a minha letra, ou que ele achava errada, ele grifou meu caderno inteiro. Para refazer? Para refazer. Ai, meu Deus. Então, sempre foi muito rígido com o estudo. Então, ele trouxe isso. Isso foi muito bom, né? Porque tanto eu como a minha irmã, nós estamos formadas, somos especialistas, né, em áreas opostas, mas somos. E isso tudo é graças à criação. Você é formada né? em quê, Karen? Eu sou formada em finanças, administração com legal. ênfase em finanças Legal. e contabilidade, ciências contábeis. Legal, então ela já fica por trás ali na empresa, né? E também sou especializada em controladoria. Ai, que bacana. Então, e graças a toda essa educação que eu Conta tive um dentro de pouquinho casa. da Karen pra gente. Bom, eu tive toda essa experiência dentro de casa, de empreendedorismo. Cortando um pouquinho, essa situação do caderno foi interessante, porque no outro dia, ela não foi reclamar para a professora, obviamente, né? Mas ela fez o seguinte, comentou com alguns amiguinhos lá, né? Acho que tinha uns 10 anos, por aí. Ela reclamou com alguns amigos que o pai dela tinha feito aquilo, né? E por alguma situação, os amigos chegaram à noite na casa e comentaram, olha, tem um pai de uma amiga que o rapaz é meio desajeitado, ele fez isto, mexeu no caderno e grifou o caderno de todos. Isso despertou que alguns pais também começaram a fazer isso nos cadernos. A passo de que, um período lá, não sei precisar quanto, eu estava numa reunião de alunos, né, de pais e alunos lá na escola, o pessoal queria saber quem era o pai da Karen. Aí, mas por quê? O que eu fiz? Não, é por questões do caderno, que eu também peguei o caderno do meu filho, vi muitas palavras erradas, escrita errada, sem acento, entendeu? Isso gerou um retrabalho lá na escola. Eu não vou julgar, porque o meu pai também fazia isso comigo. Ele fazia pior ainda, ele arrancava a folha para eu ter a obrigação de escrever de novo mesmo, entendeu? Não tinha nem opção de escrever uma palavrinha mais bonita, não tinha que fazer tudo. É só assim para aprender, né? É só assim para aprender. Mas é bom porque, além de você passar a disciplina, a pessoa já cresce ali naquilo que, não, se eu vou fazer bem feito, então eu vou fazer bem feito. Isso gera uma outra situação. Eu costumo brincar, quem me conhece sabe que eu costumo brincar, que a Karen é minha filha, e a Tatiane é filha da minha esposa. A Tatiane, ela já se ligou em algumas coisas, então
se tinha uma coisa que ela não deixava à mostra e fácil, eram os cadernos dela. Ela não deixa à mostra. Espertinha. Não, tem algumas coisas que ela esconde, as 7 chaves, ninguém mexe. Ela já se liga que pode dar problemas. Mas vamos lá. Conta pra gente um pouquinho de Nasci você. nessa infância de empreendedorismo, então a gente morava ao lado da minha avó. Né? Então, e a minha avó continuou por bom tempo fazendo salgados, mesmo sem necessitar, mas ela gostava. E você Então, chegou a ajudar ela assim também? a ajudávamos, participar? mas Ah, na verdade que a legal. gente não tinha meta, a gente já é geração Só fazia. Nutella, né? Só acompanhava e comia. A gente era... Tava Não, ajudando eu você falo, ali eu falo comendo. que é qualidade, né? Você tem que passar, Exato. tem que passar por Então a processo gente de fazia o qualidade. controle de qualidade. aham. Então, a minha mãe sempre falava que eu tinha um perfil, até hoje ela fala que eu sou muito parecida com meu pai, apesar de eu não achar. Você acha? Não, mas é assim, olhando de fora assim, é muito parecida. Fala que o perfil é muito parecido. E meu pai sempre teve essa coisa de empreender, de correr atrás, de fazer. E eu sempre fui mais... gosto disso, mas eu não quero arriscar. Uhum. Então, na minha carreira profissional, no início, eu fui para uma empresa, né, uma empresa nacional, mas uma empresa de grande porte. Fiz carreira. Então, chegou um ponto que daí veio o convite do meu pai. Daí era um ponto assim, ó, ou eu decidia ficar, e daí eu galgava outros pilares, né, dentro da empresa, ou ia para uma outra empresa, ou viria para o empreender. Sim. E foi aquele ponto importante, né? Vou fazer isso, Decisão, não vou. Essa né? é uma decisão importante. E eu decidi por ele. E hoje eu falo, eu estou aqui ainda por ele. Então, esse laço que a gente trouxe lá de trás é o que mantém nós aqui hoje. Legal. É muito importante, né, gente? Eu também falo porque, assim, meus pais também têm empresa, né? Então, eu conheço muito esse lado também do empreendedorismo e cresci vendo tudo isso. Não é fácil, não é fácil. Se eu falar as inúmeras vezes que eles já quebraram a empresa, mas assim, é você ter a perseverança, é você ter a disciplina, você entender que dentro da sua casa, você é família. Fora da sua casa, você é um profissional. Entendeu? É você conseguir separar essas coisas. Então é importante porque, além de hoje, vocês terem essa conexão como pai e filho próximos, vocês também, com certeza, batem as ideias muito mais fácil no âmbito profissional do que talvez se não fosse tão próximo. Separar né? isso? Às vezes sim, às vezes não. e isso, Vai embora! isso é um esforço diário. Sim. É um treinamento diário, né? Exato. Às vezes a gente viaja juntos ou está em almoço familiar, aí daqui a pouco a gente que eu está fico falando. pensando, como é falando. trabalhar em família, né? Será que? Porque você tá vendo ele aqui, você vai ver ele na sua casa também. E a minha mãe, fica- ela é uma defensora das filhas, né? Então, às vezes ele tá falando demais, a gente tá falando demais de serviço, ela já entra no meio e fala, viu? Acabou. Chega, não é hora de serviço. E às vezes ela coloca até limites. Então, viu? Trabalhem até 6 horas. Né? Passou das 6, gente, para, esquece tem o que ter serviço limite. e vamos viver outro mundo. Sim, outro Só que momento. é difícil. Né? Sim. Voltando aqui um pouquinho ainda na sua infância, né, na sua trajetória. Depois desse processo, você cresceu, você é formado? Sim. 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 Você começou a estudar. Então, eu iniciei como carteira registrada em CLT, eu iniciei meu trabalho nas antigas lojas Pezinho, que era do Grupo Verrone, lá no centro de Sorocaba, tal, em 86. E dali acabou que em 88 eu fui para o setor de materiais de construção, trabalhei alguns anos numa loja que era da Faxem, que era da família da Matielli. E passando esse tempo, eu fui convidado para trabalhar na Tintas Coral, lá em 96, 95, 96. E quando eu entrei para a multinacional, começou diversas situações, crises financeiras, o RV na ocasião, dolarização. E trabalhando no setor químico de tintas, o que acontece? Os produtos são importados, a matéria-prima é atrelada ao dólar, então muita variação de preço. Era uma fase assim bastante complexa e eu não tinha vivido essa experiência desse trabalho diferente do dia a dia, que para nós era tranquilo, né? Mas foi uma experiência muito válida. Na ocasião, em 98, tínhamos uma situação financeira um pouco complexa com relação a algumas importações de algumas matérias-primas e tal. E quando eu recebia meu salário, eu comecei a ver que tinha alguns descontos que me chamavam a atenção.
toda vez que eu precisava de um técnico, precisava de uma assistência, precisava de alguém para fazer uma palestra ou alguém para fazer uma especificação técnica em alguma obra, era descontado dos meus valores, né, uma parcela dessa despesa. Eita! Pelo deslocamento, hora homem, o custo do evento. E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu falei, não está certo, né? Eu pagar pelo serviço da empresa. E quando a gente via lá a planilha e tal, não era ruim o salário, não, muito pelo contrário, era muito bom. Mas me chamava a atenção aquilo. E eu fui atrás de algumas informações para saber como que eu conseguiria sair disto. E eu tive a grata surpresa de ter 2 pessoas que me ajudaram muito, muito. Um, inclusive, já é falecido, Gilmar Cabreira, era um espanhol muito rígido, muito duro. E o outro é um amigo que, de tempo em tempo, nós nos encontramos, que é um rapaz de Ribeirão Preto, Marcos Sotero. Foram 2 pessoas decisivas na minha trajetória dentro da indústria. Legal. E me ajudaram bastante na questão de como vender tinta na ocasião, né? Eu estava na Tintas Coral, como vender tinta, como fazer a especificação. E isso me abriu alguns canais. Te deram uma mentoria, né? Muito, muito. Só que naquela ocasião, em 98, 99, não tínhamos internet, então não tinha como buscar na internet. Mais difícil, né? E eu me lembro que a primeira coisa que esse rapaz aí me falou, esse Gilmar, ele me falou o seguinte: o dia que você trouxer aqui uma explicação sobre o que é tixotropia, eu vou te ensinar. E onde que eu achava esta bendita palavra, tixotropia? Hoje você escreve na internet, Sim, já aparece ali, né? lá, é fácil. Mas na ocasião não tinha. E tive que ir recorrer à biblioteca pública daqui de Sorocaba, e encontrei algumas coisas, e eu cheguei lá com um caminhão de dúvidas. Mas foi o interessante, porque quando ele falou, não, então esquece isto, que eu vou te ensinar do início e no meio, para o fim, você vai entender o que é isto. E aí, graças a esse trabalho, a essa dedicação dele, as coisas começaram a mudar na carreira profissional. Sim. Eu não sou químico de formação, mas de profissão, sim. E quando me desliguei da Coral em 2005, eu fui trabalhar numa empresa na Argentina, tive uma experiência totalmente diferente do que é tinta na América. Ai, que bacana. Aqui nós temos a tinta, usamos a tinta aqui no Brasil, dentro das indústrias químicas, ela está no setor de tintas decorativas aqui. Então, se você pegar um departamento, você vai ver lá na BASF, que é a Souvenir, na Sherwin-Williams e tal, você vai ver que é tinta decorativa. Porém, na América, você não vê essa palavra decorativa, é tinta para impermeabilizar. Porque o pessoal da Argentina, Chile, do Uruguai, usam tinta para impermeabilizar para temperatura, impermeabilizar para umidade, para uma porção de coisas. Então, a pintura faz parte da impermeabilização. No Brasil, faz parte para decoração. Que legal. E isso me abriu um conhecimento assim. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 2 anos nessa 2 empresa. anos. E eu tive que acompanhar a nacionalização de muitos produtos, porque na ocasião eu tinha aberto as lojas da Leroy Merlin e tinha que nacionalizar esse produto e fazer o acompanhamento desse produto em 17 lojas. Na ocasião, a Leroy Merlin tinha 17 lojas. Então eu viajava o Brasil todo e tal, e foi muito interessante. Passando essa fase, dentro de algumas empresas era assim bastante complicado, Sara, porque eu chegava em algumas empresas, eu direcionava ali direto para a área química, tal, mas não era um químico de formação, então não podia ficar na área química. Sim. Na área comercial tinha alguns viés que me judiava, assim, impedia, né? Porque eu ia falar de produto, eu sabia que aquele produto não era um produto bacana, eu conseguia pegar o produto, sabia que, poxa, ali precisava de um ajustezinho do químico. Se o químico tivesse parado uns 10 minutos para trabalhar aquela formulação, melhorava o produto, mudar o equipamento. Eu começava a ver essas coisas, isso aqui me chateou muito em algumas empresas. E aí eu comecei a ir para um outro segmento que seria como um gerente de produto, mas não tinha essa função, mas de desenvolvimento de produtos. 2009,
2010, eu acompanhei uma indústria para desenvolver bastante produto na área automotiva. Tínhamos algumas dificuldades, né, alguns desafios, a ponto, só para vocês terem uma ideia, se pesquisar aí e tal, vocês vão ver que para tinta eletrostática, que hoje é muito comum na indústria, para tinta eletrostática você usa pó, tinta em pó. Porém, na ocasião, lá em 2010, eu não era químico, mas tinha algumas ideias e com alguns químicos bacana e conversando algumas coisas, nós conseguimos, na ocasião, uma coisa assim bastante diferente na época no mercado. Só nós tínhamos, não digo a tecnologia, mas tínhamos o conhecimento para fazer isso, para fazer a pintura de todos os ônibus da Marco Polo, lá em Caxias, ele saía com uma pintura eletrostática líquida. E nós fazíamos essa catálise e fazer essa parte elétrica dos elétrons e tal, fazíamos com solvente. Então, usávamos alguns solventes e os solventes faziam essa conversão que a gente só conseguiria fazer com a tinta em pó. Então, isso me abriu assim, alguns conhecimentos e tudo mais. Em 2012, eu vendo a necessidade que tinha de mão de obra, de treinamentos, aquelas coisas todas, eu fiquei praticamente um ano desenvolvendo um projeto de treinamento para pintores. São 14, na época, eram DVDs, são 14 DVDs. Nossa, então, legal. O que você vê hoje, né, esses pintores, esse pessoal todo aí em YouTube, em Instagram, vídeos curtos, falando e tudo mais, lá em 2012 eu tinha feito isso. Só que estava no início daquela transição de sair de um DVD, sair de uma situação tradicional, indo para o YouTube. Se eu tivesse mantido um pouquinho mais, tivesse um pouquinho mais Podia estar agora no YouTube. Nossa, tem um pai blogueiro, hein, menina? Então, olha, me chamou a atenção, só para vocês terem uma ideia, esses dias atrás eu fui convidado para participar de um lançamento de produtos e tal, e eu chego num hotel bacana, aquela coisa toda tal. Quando eu vejo a apresentação, a abertura, tudo, eu olhei e falei, mas isso aqui é meu. Ai, eu peguei o meu gente. notebook, abri, o dono da empresa estava ao lado, mostrei para ele e falei, rapaz, é sério que vocês copiaram isso? E só tiraram a minha voz, né? A abertura dos DVDs e tal. A próxima página, ou a próxima fala, ou o próximo segmento aqui do vídeo é isso. Cara, vocês copiaram, é isso mesmo? Meu Deus. Entendeu? E ele ficou meio sem graça tal, Sim. porque isso daí estava dentro de uma entidade de tintas que eu tinha mandado lá para validar tal. Por algum motivo vazou, enfim. Mas legal que pelo menos usam algumas coisas. Sim. Faltou um pouquinho de coragem para manter essa Mas transição nada de te YouTube. impede também, né? De você estar no YouTube, poder explicar um pouco o seu treinamento. Então, é que hoje aí abriu algumas coisas e... Outros leques, né? Então, hoje tem de tudo. Tem alguns pintores, tem alguns que estão no YouTube que falam coisas bacanas, enfim, bem sérios. Mas aí você vai brigar ou discutir com uma massa que não está bem orientada, então é melhor sair fora, né? Conta pra gente qual foi o momento de virada de chave na vida de vocês. Começou a demorar pouco. Então, nesse ano de 2012, eu fui chamado para fazer uma visita técnica, especificação de produto na Flextronic. Em 2012, eu chegando lá, tinha algumas coisas acontecendo, a Copa do Mundo ia acontecer em 2014, e lá atrás, na Flex, tem um departamento deles que é de tecnologia e tal, o FIT, e eles estavam validando algumas tecnologias de cartão por aproximação, algumas coisas de games, e aquilo me abriu um canal de alguma ideia para Demora Pouco. Em 2012, eu fiz, lá em conversa com eles, uma ideia da estruturação de hoje, da Demora Pouco, e saiu 7 páginas, como se fosse um site. Fizemos como se fosse um site e tal, e tem 7 páginas do início ao fim, enfim, um negócio bacana. Tá. E eu fui atrás, em 2012, do Parque Tecnológico, na ocasião ficava ali na Saliba Mota, conversando com o pessoal, aceitaram a ideia, gostaram e tal. Só que
como que a gente ia fazer isso? A ideia era legal, era boa, conversando com diversas pessoas, porém tinha a dificuldade naquela ocasião do smartphone. Precisava de um smartphone ou as pessoas terem um computador em casa. Sim. Coisa que não é muito usual hoje, na ocasião, e hoje para as pessoas de meia idade para frente, com alguma dificuldade. Em 2014, eu fui convidado para fazer uma nacionalização de produtos num grande home center aqui no Brasil. Fiz o acompanhamento de toda a nacionalização de produto, embalagem, exposição nas lojas, replicar isto da matriz de São Paulo para 40 lojas a nível Brasil, treinamentos e tal. E eu fiquei 3 anos fazendo isso. Isso me abriu diversos leques sobre a Demora Pouco, que nós vamos falar logo em seguida. E toda vez que eu voltava de viagem, eu vinha com alguma ideia e escrevia, digitava, comentava em casa, no almoço, no jantar e tal. Sempre comentava em casa algumas coisas sobre esta ideia. Em 2016, eu fui convidado, e voltando, de 2014 para frente, eu comecei a desenvolver produtos para algumas empresas, algumas redes, fazendo algum trabalho de consultoria em algumas fábricas, e isto era o meu rendimento, né? Então, para mim ter a receita, este é o meu serviço desde 2014. Em 2016, com essa história de startups começando, aquela coisa toda, eu fui convidado novamente pelo Parque Tecnológico para fazer a apresentação do trabalho. Me inscrevi num programa chamado Acelera São Paulo, pelo Sebrae. Sim, bacana. E tinha lá uma porção de empresas, de ideias, uma porção de coisas lá. E eu fui selecionado e fui passando algumas fases. Fiquei em 18º a nível estadual, depois 11º. Depois eu fui selecionado, eu era o 7º, numa apresentação numa bancada dentro do Parque Tecnológico. Caramba! E quando eu chego lá, o pessoal pergunta como que eu iria fazer a explanação, a aplicação da plataforma ou os desenvolvedores. Eu falei, não tem nada disso. Eu só tenho uma ideia, está aqui com 7 folhas, 7 páginas. Tal. Ele falou, mas como um negócio desse? Tal? Eu falei, então, mas no edital, vocês estão falando da ideia, não estão falando que eu preciso ter o produto finalizado, já rodando, essas coisas todas. E, enfim, riram algumas coisas, um deu um conselho, um riu, falou, você é maluco, você é doido, né? Não tem o que fazer. Enfim, eu voltei para casa, não esqueci dessa proposta da startup. Em 2021, eles me chamam novamente e comentam que tinha aberto algumas vagas, algumas situações para ser mentorado pelo pessoal da AB Startup, lá no Cubo do Itaú, em São Paulo. Eu fui para lá, em 2021, eu chego lá, apresento de novo, né, as 7 páginas. As 7 páginas. O Zezinho chegando lá com as 7 páginas. Olharam, falaram, mas que é isso? O que é isso? 2021. 2021. Com a pandemia, o que ajudou com a pandemia e aí liberou essa situação para essa startup? Em 2021, com o uso de smartphone, as pessoas usando Uber, fazendo compras pelo smartphone, compra de mercado, essas coisas, abriu um pouquinho mais a possibilidade de pessoas de diversas idades mexer com o celular. E isso está na mão de praticamente todo brasileiro, né? E aí começamos essa estruturação, só que eu precisava montar um time, né? E com tudo isso eu precisava me afastar do meu trabalho, porque não dá, meu trabalho, eu preciso estar viajando constantemente. Eu tenho clientes em diversos estados, né, tal. E eu preciso. Fale quantas voltas ao mundo o Google já mostrou que você deu. Algumas. Conta pra gente. Algumas, muitas. Algumas. Se você pegar aqui o Google, nos últimos... Tem até aqui alguma coisa. Nos últimos 1.032 dias, eu fiz 362 viagens. Meu Deus. Meu Deus, 31 dias? Este ano... o Google não contabiliza a viagem aérea, ele contabiliza só viagem terrestre. Né? Fora as asas aéreas também. Mas este ano agora... já mesmo não estando atuante nessa situação das tintas, desse trabalho que é o meu rendimento, mesmo ficando aqui um pouco mais fixo,
vocês me vendo aqui um pouquinho sim. mais, este ano, de janeiro até agora, já está em 28 mil quilômetros rodados. Fora algumas E a viagens Karen aéreas. acompanhou isso daí ou não? Não, Ficou- ficava aqui dando... Acompanhei um Dando pouco, suporte, né? é, Um pouco. mas precisava ficar aqui dando suporte, né? Sim. Porque Só que daí nós a estamos equipe, tem falando tudo de aqui. 4 meses. 4 meses. 28 mil quilômetros, estamos falando de 4 meses. Fora algumas viagens aéreas. Que aí não Tranquilo, contabiliza. né, gente? Tranquilo. Tranquilo. Que eu viajei na vida, nem na vida que eu viajei, ele já viajou em 4 meses. E às Tranquilo. vezes ligam... eu preciso falar com seu pai, preciso de uma autorização, preciso disso. Tá, ele tá na estrada. Sinto tá sem muito. sinal, não Volte tem mais o que fazer. tarde. E aí, na pandemia, foi legal, Vitória, porque na pandemia diminuiu um pouquinho a situação tal de trabalho dessas viagens. Eu não Acho que parei pra nenhum todo dia. mundo, Eu né? não Sim, parei pra todo nenhum mundo. dia. Na pandemia, eu não parei nenhum dia. Foi um período muito bom para a tinta, foi muito bom. Tem muita gente que conseguiu crescer na pandemia, sim, né? Sim, foi muito bom. E é uma situação muito interessante. Eu conheço praticamente todas as lojas de tinta, materiais de construção aqui de Sorocaba. Tenho amizade com alguns deles aqui e tal. Só que aqui, na minha região, eu não consigo... Às vezes, por falta de um esforço, de um trabalho, eu não faço nenhum negócio aqui na minha região. Todos os meus negócios são fora. Fora. Eu tenho negócios em Maringá, Curitiba, eu tenho em Santa Catarina, eu Caramba. tenho no Rio de Janeiro, eu tenho em Minas. Mas foi por escolha ou por... Oportunidade. Coincidência. Oportunidades, Oportunidade, né? Estava lá, aconteceu e, enfim, por oportunidade. E, paralelo com isso, eu faço um serviço voluntário para a congregação na área da engenharia. E, por vezes, eu também tenho que viajar, às vezes, sábado e domingo, para Sim. algumas assistências tal, na parte da construção. E aí, o que acontece? Começamos na pandemia, eu desacelerei algumas coisas e tirei, não digo um ano sabático, né? Mas eu tirei um período para me ficar fixo e montar essa estrutura da startup. Eu precisei de montar o time, então um deles foi a Karen, que faz parte do time, e começamos o time com 3 pessoas fixas e contratamos uma empresa externa para fazer o desenvolvimento da plataforma. Legal. Ela chamou bastante atenção, muito trabalho, muitas ideias, muitas reuniões, e começa, e faz, e volta atrás, e isso não fica bom. Enfim, a plataforma era para ficar pronta em outubro, por N motivos, ela ficou pronta em março, e em março começamos a ir para a rua para validar a nossa proposta dessa startup, né? Em março fomos para a rua. E é uma ideia bacana, a startup demora pouco, a ideia e o projeto dela é para fazermos orçamentos de materiais de construção. Há uma dificuldade muito grande para você fazer um orçamento de materiais de construção, a dificuldade de você ligar nas lojas, dificuldade das pessoas comuns entenderem o que está sendo solicitado pelo profissional. É um tempo ali que você vai gastar legal, né? Pra você ficar em cima Muito, procurando, muito, pesquisando. muito. Estressa aí, Hoje, geralmente, dentro das empresas, tem uma pessoa que é contratada só pra fazer isso, né? Só pra fazer o processo ali de ficar ligando e tudo mais. Tendo a plataforma, facilita 100% do serviço que outra pessoa poderia estar fazendo. Né? E lembrando que é grátis. É eu tava grátis, olhando é no site, gratuito, é gratuito, verdade, é né? gratuito. Olha que loucura. olha Gente, que loucura. inclusive, façam o merchan de vocês, por favor. Olha que loucura, olha que Incrível. loucura. Demora né? pouco, usem, porque Demora é grátis. E a É gente... bom, é funcional. É funcional. É funcional. Olha que loucura, né? Então, e aí, assim, a estruturação da Demora Pouco, ela não é só o orçamento. A estrutura dela tem diversos pontos e diversas nuances ali no meio que vai rentabilizar. Só que é uma rentabilidade da plataforma a médio e longo prazo. Não é uma coisa... Não é um pãozinho quente na padaria. Sim. Mas é uma situação bastante interessante porque nós indo para a rua com a plataforma pronta e já operando, quando chegamos na rua não tivemos nenhuma rejeição por parte dos lojistas. Que legal. Obviamente que tivemos algumas ideias, algumas... não Mudanças, crítica, mas né? sugestões. Algumas sugestões bem-vindas, por sinal, né? Sim. Bem-vindas, por sinal. E a gente sempre gostou
de pessoas que nos tirassem da zona de conforto. Sim. Porque às vezes a gente chegava e vários, tá lindo, maravilhoso. Gostam de Não, não desafios, tá. né? Sim, então eu preciso daquelas pessoas. A gente às vezes ia atrás de pessoas mais críticas que nos tirassem da zona de conforto. É, pra a falar gente assim, chama- mudem. Será que não dá para fazer isso? Isso não tá legal? Então a gente avaliava, ok, essa opinião é bacana. E até uma das coisas que sempre falavam para ele, mudar o nome. Mudaram o nome? Mudaram o nome. Sério? Sério. Uma das mentoras da B Startup, inclusive uma pessoa responsável pelo programa todo e tal, a primeira coisa que ele bateu o olho e falou o nome. Você vai ter que trocar o nome. Eita. O nome foi a única coisa que eu não abri mão de mudar. Mudei muito. Tá. Você não faz ideia, mudei muito. Nós tivemos a felicidade de termos alguns mentores bacanas, né? Sim. Tivemos um mentor que faz a seleção para o pessoal do Shark Tanks. Ah, que tivemos legal. a mentoria com o pessoal que projetou lá no início, aquela situação caseirinha, lá no início do Buscapé. Então, tivemos mentores, né? Da Amazon. Da Amazon. Nossa, Um pessoal gente, bacana. Pessoal bacana. Do iFood também. Do iFood, e do Mercado Livre e tal. Abriu bastante a mente, Sim. fizemos algumas mudanças. Tem diversas mudanças que é para a versão de melhoria, que nós já chamamos ela de V2. E o legal é que a gente muda, só que às vezes a gente volta sempre para o início. Assim, De por mais 2012. muda, impressionante. aí a gente, nossa, estamos voltando para o que foi desenhado em Sim. 2012. Então, assim, o projeto de 2012 ele está muito inserido hoje. Já presente, Tá muito né? forte Tá muito hoje, né? forte Sim. hoje. Legal. Eu tenho por hábito de salvar as minhas pastas, e aquelas pastas que eu quero que fiquem primeiro, mesmo que seja a letra Z, né, que ela estaria lá embaixo, eu tenho por hábito de, no início, colocar uma vírgula, né, para salvar as pastas no computador. Então, eu coloco uma vírgula e eu escrevo. E aí o computador, ele automaticamente, ele organiza pela vírgula e a primeira letra, né? E eu fiz, de alguma forma, a escrita que o projeto das 7 folhas é a primeira pastazinha que, quando eu abro a pasta da Demora Pouco no computador, é a primeira. Então, ela está lá, que vírgula, legal. é a primeira. Todas as vezes que mexe algumas coisas, tal, a gente volta, dá uma olhadinha lá nas 7 páginas que foi desenhada em 2012. Nossa, Está muito lá. legal, né? Está Bacana. lá. Está lá. E o nome gera curiosidade, o nome é fácil. É Sim, fácil de nome é entender. Eu ia até brasileiro, perguntar, sim. mas é muito fácil de entender, demora Sim. pouco. Que E legal. é uma coisa que a gente tem como meta e nós queremos levar, é o Demora Pouco brasileiro. Tá. Mas é que a gente às vezes traz bastante conceitos, palavras, em inglês, tudo mais, mas o que a gente sempre fixa aqui no Demora Pouco é brasileiro. A gente é Sim. brasileiro, então o negócio é brasileiro, então a gente É a origem, traz né? isso. É a origem. Então a gente tenta sempre Brasil. Então demora pouco, é uma palavra fácil, é uma palavra, né? Não tem conceito nenhum de fora. É brasileiro. Eu acho que é legal a gente olhar para esse lado que, querendo ou não, traz uma segurança para vocês toda vez vocês voltarem no projeto inicial. Porque vocês sabem que, não, realmente eu estou no caminho certo. Estou fazendo acontecer, vou validar tudo isso. Claro que muita coisa a gente vai ter que se especializando e mudando conforme Exato. o tempo, né? Hoje, querendo ou não, a tecnologia está assim. A gente piscou, já tem uma coisa diferente saindo, Exato. já tem um celular Exato. novo saindo. Então, a gente precisa acompanhar a tecnologia e a modernização do mundo hoje. Mas essa sacada, na verdade, é muito sensacional. É legal porque é o que eu falei. Ele evita o trabalho que a pessoa vai ter de fazer a procura e tudo mais, e ele já vai ter o segmento ali certinho. Explica um pouco pra gente, Karen, como que funciona o procedimento dentro da plataforma. Como que vocês fazem a operação dentro da É plataforma? você que cuida? Sim, nós estamos com uma equipe comercial, tem equipe de marketing, então a gente tem um suporte, mas a plataforma ela é muito simples. É o que a gente sempre fala. É fácil, é simples e é rápido. Então, vou dar o exemplo de vocês. Então, se vocês estão construindo ou reformando, precisam de material de construção? Tem lá a plataforma, o campo de usuário. Então, vocês entram lá, forma gratuita, colocam a necessidade. Então, preciso de um cimento, de um parafuso. E ali eu consigo filtrar informações necessárias. Por exemplo, é para o seu quarto? É para a cozinha? Porque piso, por exemplo, se for para a garagem, é diferente É de um outro, piso. Então, sim. você me dá algumas informações. E isso a gente passa para os lojistas.
e os lojistas fazem os orçamentos. Então, eu te devolvo em 3 horas, no mínimo 5 orçamentos. De lojas. Que legal. Na verdade, assim, o que nós estamos conversando com as lojas é qual o raio que você atende. Você atende esse raio? Então, ok. Então, você pode fazer o orçamento para a Vitória, que é no raio que você atende. Então, ele me devolve com 5 orçamentos. Então, você não precisa ligar para as lojas. Isso é muito bom para empresas também, né? Também. E nossos parceiros estão com a gente fazendo os testes, né? Se abriram. Isso é bem bacana, né? Bacana. Que legal. Inclusive, agradece por esse suporte, essa ajuda. E eles fazem, viram uma loja conhecida, porque às vezes um pessoal de Sorocaba, da Zona Norte, não conhece um lojista aqui de Votorantim, e vice-versa. Então, o cliente não precisa ligar para o WhatsApp, não precisa ficar mandando mensagens. Por quê? Se eu vou colocar numa loja, a primeira loja, eu preciso mandar todas as informações para ele. Aí Na segunda loja, eu também preciso manda a mandar mesma de novo coisa, né? todas as informações. E às vezes é um retrabalho, às vezes eu estou Aí trabalhando, se não consigo fazer, estressa, não respondem. Muitas lojas estão com funcionários, com muita demanda, tem pouco funcionário, enfim. Ou você só tem o final de semana para fazer isso. Sim. Então, como demora pouco, demora pouco. Demora pouco, O nome já diz agiliza o tudo. trabalho disso. Então, a gente Legal. otimiza tempo, praticidade, economia de dinheiro. E a gente procura... não achou, não encontrou o produto, tem alguma dúvida? Tem um campo lá de baixo, entre em contato. A gente está disponível, tem uma equipe de suporte incrível atrás, que o Demora Pouco é o que é, porque a gente sempre teve pessoas ao lado e pessoas que acreditaram no sonho. Sim. Então, isso é muito bacana. Isso que, inclusive, eu ia perguntar. Vocês tiveram alguma pessoa ou alguma inspiração que fizeram vocês... alavancaram vocês, né? A minha inspiração foi o meu pai. Que legal. Então, na verdade, desde 2012 a gente sabia do projeto, né? Então, em casa, todo mundo ia... E às vezes a gente falava, nossa, eu vou procurar, cadê o Demora Pouco? Cadê o Demora Pouco? A ideia era ainda só uma ideia, estava nas 7 folhas, mas a gente falava, nossa, cadê o Demora Pouco? Porque ia facilitar muito algumas coisas. E vocês não deixaram isso morrer, né? Não. Não ficou um projeto parado ali. Assim, quando a gente desenvolve, pensa algumas coisas e tal, é igual metas e resultados, né? Faz durante o mês a meta, cumpre o objetivo, tal, dia 30, dia 1º, bacana, legal, comemora, almoça, janta, enfim, faz o que tiver de fazer, comemorou o resultado passado. Sim. Porém, iniciou dia 1º, dia 2, o primeiro dia útil do mês subsequente, começa tudo de novo. Sim. Né? Aquela batalha, aquela coisa toda. E com a proposta da startup não é diferente. Fizemos a primeira versão, conseguimos algumas mudanças em algumas coisas, e já temos descrito com versão 2, versão 3, versão 4, já tem descrito. E, obviamente que isso vai custar um pouquinho mais. E aí eu preciso voltar novamente para o mercado, né? Eu preciso ir para o mercado até para voltar novamente a ter uma receita, a voltar a trabalhar para que parte do lucro do trabalho que eu faço eu possa investir na Demora Pouco, né? E para fazer a Demora Pouco funcionar em Sorocaba, aqui na região, bacana, precisa de algumas melhorias, alguns ajustes que estamos apontando, dá para fazer. Porém, para validar a proposta da Demora Pouco, para transformar escalar ela a nível Brasil, para fazer algumas coisas, não dá para ir sozinho. Tá. Não dá. Então, paralelo com tudo isto, eu tenho tido algumas reuniões, algumas viagens para algumas empresas, né? Participando de alguns processos seletivos de investidores na startup. Sim. E aí é uma dificuldade gigante, porque encontramos alguns investidores, Um exemplo, assim, de repente encontra um cara que é bacana, tem uma grana legal, que gosta de investir, quer investir, porém é dono de uma padaria, dono de um açougue, né? Não totalmente fora. Foge o segmento. Foge o segmento. Daí o negócio dele é investir dinheiro e não investir trabalho, ideia no projeto. Sim. Então as coisas bastante complexas. E quando você parte, então, não deixa esse canal de lado. E quando parte para uma situação mais estruturada, para uma empresa,
para um grupo maior, uma multinacional, que nós já estamos falando, comentando. Aí tem outros quesitos, né? Aí não é só o dinheiro, aí é quesito de LGPD, da estruturação da empresa. A LGPD, a gente brinca que ele vai tatuar no braço. Nós temos um escritório, né, um amigo, parceira, ela entrou dentro de casa, a Kátia Menecatti. Kátia Menecatti. E nós brincamos, porque meu pai pegou a LGPD porque hoje a Demora Pouco precisa. Então, a gente precisa estar situado nisso, a gente precisa... vocês precisam confiar na gente. Sim, Precisa claro. que seus dados não vão ser divulgados, compartilhados. E ela veio, né, para nos ajudar a estruturar. Então, a Demora Pouco, ela é totalmente resguardada, né, dentro da Legal. lei. E a gente brinca, porque tudo ele falava. LGPD, a gente está dentro da LGPD. Porque vai falar com um grupo multinacional, tal, você começa a falar, a pessoa de cara, ela começa a falar, mas e os dados? E a preservação dos dados? E isto? E aquilo? Faz o seguinte... Não confia, né? Deixa eu na te falar uma verdade. coisa. O escritório que nos atende, o DPO que nos atende, está aqui, tem isso, está aqui, está aqui. Pronto. Vamos passar de fase? Essa Sim. fase já está resolvida. Sim. E gastamos uma graninha, um negócio caro, não é barato, foi muito bem estruturado, muito bem feito. Então, isso daqui a gente passa. Vamos para outra fase, porque numa mesa com diversas pessoas, você falando e tal, sempre vai ter um que vai perguntar, mas e a preservação dos dados? Sim. E a preservação das lojas? Isso vai seguir para sempre. Não Vai tem jeito. continuar, não tem Então, como. já está estampado lá, LGPD, está resolvido. Né? E é uma querida, sempre nos ajuda. Sempre nos ajuda, Legal. tem uns conselhos e umas dicas bacanas. Agora, conta pra gente como vocês vieram pro Bandeiras, conheceram esse espaço aqui. O Bandeiras, fui eu Olha aí. que mandei uma mensagem para o meu pai. Falei assim, olha, vamos lá visitar. E ele ficou meio assim... Mas você conheceu por meio... Eu estava procurando Google. no Google, salas, e a gente foi ver na verdade, eu estava pesquisando alguma sala comercial em frente ao Iguatemi, né? Estava procurando. Inclusive, a gente já tinha ido visitar um outro local, né? Sim. Falei assim, pai, achei esse daqui. Mandei no WhatsApp dele. Não me deu resposta, porque ele, assim, às vezes ele não me dá resposta. É teclado de pai, né? Ou manda ok, ou manda Eu mando joinha. Exato. Aí, ele falou assim, marca. Aí eu entrei em contato aqui no Bandeiras, tudo Luísa agendei. Comercial. Exato. Até no dia teve um desencontro, né? Que a gente ia vir junto. Ele veio antes. Saiu antes, veio antes. Apressado? Apressado. Ai, eu acho que eu lembro. Aí ele ficou esperando, porque a gente tinha combinado uma hora, ele veio uma hora antes, né? Não me lembro. E ficou aí, sentado. Mas- Então a gente veio a apresentação, né? Teve toda a apresentação aqui das salas do Bandeiras, tudo mais. E Super agora bacana. vocês já estão migrando para uma outra sala, Outra né? Já sala. estão Já. expandindo. Na verdade, verdade. a ideia era uma sala para 2 pessoas. Então, duas posições. Daí a gente já foi mais ousado, já pegou para 4 posições. Aí hoje nós estamos indo para uma sala, né? Estamos numa sala maior. E em pouco tempo já não vai comportar mais essa sala. A ideia... Vamos falar sobre os projetos futuros. Temos alguma coisa aí que a gente pode dar um spoiler? Que a gente pode falar alguma coisa que vocês... Você falou, né? Que você já está montando as outras versões da Demora Pouco, né? Sim, que vocês já estão fazendo as na outras verdade, versões. tem a Demora Pouco, que tem as outras versões desenhadas, tem outros segmentos que também nós vamos entrar, e tem as outras empresas do grupo, né? Sim. Que também algumas já estão mais maduras, né? E outras a gente está com projetos para crescer. Precisa monetizar. Sim. Todo esse projeto, toda essa ideia, todo esse trabalho não tem investimento nenhum externo. Nenhum. Sim. Todo investimento é investimento próprio, né? Tudo saindo de um bolso só. Tem horas que começa a mexer no bolso e parece que está furado o bolso, enfim. E não é barato. Todo esse trabalho, essa tecnologia, toda essa proposta não é barato, né? E nós temos um time, temos alguns compromissos assumidos, enfim, e precisa rentabilizar. E o que acontece? Nesse período de pandemia, nós estávamos alocados no escritório, e esse escritório fez algumas importações de painéis fotovoltaicos. Era um painel com uma certa exclusividade no Brasil de uma empresa da Espanha.
E por algum motivo chegou ali alguns containers e não tinha o que fazer com isso. E eu vendo essa situação, com algum conhecimento, eu fiz a venda desses painéis para uma empresa em Maringá. E estreitamos muitos laços com esta empresa, a ponto de gerarmos alguns negócios ali na casa de 30 containers de módulos. Foi uns negócios assim bacana. E precisa rentabilizar. A gente tem a sala, tem o time, tem o conhecimento, né? Eu consigo fazer, não o trabalho, a visita física lá para o consumidor, mas a gente consegue orientar, consegue algumas coisas, suporte, até porque né? um suporte, Sim. porque já temos isso na mão. E um investimento, então, seria uma sala e mais algumas pessoas ali para nos ajudar. E tomamos essa decisão, agora no final do mês de abril, de contratarmos mais uma equipe e fazer um trabalho de solar. Que bacana. Para residência, indústria e tudo mais. E é uma empresa muito bem credenciada, uma empresa que tem mais de 1.000 instalações realizadas nos últimos 3 anos. Olha que interessante, nenhuma reclamação no Reclame Aqui. Não tem nenhuma reclamação no E hoje em Reclame dia Aqui. todo mundo vai no Reclame Aqui para ver se tem alguma coisa, E, né? na verdade, Nenhuma. uma coisa interessante com essa empresa é porque os sócios e a equipe de lá são pessoas de paz, pessoas harmoniosas, simples. Então, pessoas que nos deram bem, porque somos iguais, entendeu? Então, a gente teve uma relação muito boa. Então, desde a primeira vez que a equipe viu a outra equipe, ou vice-versa, foi aquela coisa muito bacana. Então, vamos fazer negócios, né? Tentar fazer aqui em Sorocaba e na região algo para essa empresa, né? E estreitar os laços. Então, unir o útil ao agradável. É interessante que em janeiro eles estiveram aqui no Bandeiras, né? Estiveram aqui no Bandeiras, passou uma tarde aqui conosco. E no final, quando eles foram embora, despediram ali do seu João e tal, eu não me lembro se a Alexandra estava, mas o seu João, eu me lembro que ele estava ali na saída, eles cumprimentaram, o seu João foi muito gentil com eles, eles viraram, olha, que lugar agradável, que lugar gostoso de trabalhar, que lugar bacana para a gente fazer os negócios. E a Karen virou e falou, bom, é uma oportunidade de fazermos negócios, né? Dá para fazer. E as coisas começaram a estreitar, alguns laços e tal, a ponto de iniciarmos um trabalho e um projeto muito ousado. A proposta que nós estivemos detalhando lá em Maringá na semana passada é um projeto ousado. Pensa num projeto ousado. Obviamente, vai ter que vender o projeto de painéis solares, do projeto de instalação da usina ou do kit fotovoltaico. Ótimo. Mas o projeto por trás disso é um projeto muito ousado, muito ousado. Tem que desenhar e tem que dar certo, né? Então, isso é legal. Junto com isso, tem a situação das tintas. Eu faço um controle e um trabalho numa empresa de uma fábrica em Curitiba. Então, a cada 15 dias eu tenho que estar lá, faço todo o acompanhamento. Tem algumas redes de lojas que eu faço algum atendimento. E todo esse trabalho e a receita volta tudo para uma mesa só. E depois a gente faz algumas distribuições e sempre pensando na demora pouco. Que ela vai ter que se rentabilizar futuramente. Hoje ela não é rentável, né? Mas é uma proposta, uma ideia. E é bacana. É bacana. Eu acho legal a gente ressaltar essas duas partes. A primeira é que a cabeça do empreendedor, né? Exato. Que ela não para nunca, né? Então, assim, sempre está pensando em inovar, em trazer coisa nova. E é legal também a gente trazer esse lado, que nem você falou, você tem uma empresa que para poder sustentar a outra, para poder ajudar a outra, e elas vão se conversando entre si. Precisa necessariamente ser o mesmo segmento? Não. Só que você tendo ali alguma coisa, um extra, alguma coisa diferente, já pode impactar isso futuramente para você crescer e ter alguma coisa muito maior, entendeu? E é legal a gente também olhar pelo lado da empresa de startup, que muitas pessoas falam, tem um projeto, tem as coisas, só não sei como tirar isso do papel. Cara, você tinha 7 papéis, literalmente. Você tinha 7 papéis. Você tirou isso do papel e fez acontecer a empresa que é hoje. Então, assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente vai fazer no nosso dia a dia, coloca amor.
coloca dedicação, Exato. coloca perseverança. Se você vai enrolar 320 coxinhas por dia, por hora, coloca amor no que você vai fazer. Tudo é meta. Nada é impossível a gente chegar, a gente conquistar, a gente construir. É a gente estipular metas e eu sei que eu sou capaz de fazer isso acontecer, eu vou fazer isso acontecer. Muito legal, sensacional. E ele também tem um perfil de... a gente participou de um... A gente brinca que é uma faculdade de startups. E dentro da sala de bate-papo, tinha algumas pessoas que estavam no início, então não tinham muito conhecimento. Ele já foi se envolver no projeto do outro, já correu atrás de informação. Teve Eu conheço dois, né? Um queria desistir. Sim. Não, ele falou assim, não, vou achar um amigo, que tem um amigo em tal lugar, vai falar com você, entra em contato, não desista, não desista, não desista. Não deixe essa ideia é super legal, bacana, então deu todas as ferramentas. E um outro que veio falar que tal cidade não dá para eu continuar meu negócio. Como não dá? Vai dar certo. Tem essa cidade, eu conheço essa cidade, conheço os negócios dessa cidade, enfim. Muito legal isso, né? Porque às vezes isso não pode ter tido para você lá no passado, mas agora você pode ajudar outras pessoas incentivando. Sabe o que é legal? Obviamente, como a Sara comentou que já quebrou, enfim, obviamente diversas empresas eu passei, negócios que deram certo, negócios que não foram muito saudáveis, perdi muito dinheiro, perdi. O que acontece às vezes, né? A questão do imediatismo, né? Demora pouco. Ontem nós tivemos uma reunião aqui de manhã com o pessoal da programação e tal. Muda-se a linguagem, muda-se o processo, assim, é muito rápido, umas coisas assim que, caramba, tem hora que dá vontade de desistir, perde o dinheiro investido, tal, sai fora porque isso aqui é negócio para gente muito grande, sabe? Tem hora que não vou mentir para vocês, cai aquela situação, tal, caramba, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu desisto? Sim. Ou será que eu persisto? Sabe essas coisas? E por vezes eu já tive essa decisão de desistir. De algumas coisas, desistir, perdi muito dinheiro por desistir. Mas teve uma situação que me chamou muito a atenção. Dias atrás, eu passo numa loja em Barueri, lá no Alphaville, na Alameda Araguaia. Eu entro lá na loja para comprar alguma coisa que eu precisava tal. Quando eu entro na loja, sai um rapaz lá do balcão, gritando e chamando todos os amigos dele que trabalhavam lá. Eu não me lembrava dele, confesso que eu não me lembrava. Quando eu olho assim, o rapaz sai de lá e fala assim, começou a chamar todos, vem cá, vem cá, vem cá. Aí, tipo assim, sabe quando parece que alguém vai assaltar? O que está acontecendo? Assim, vem cá, chamar todos. E eles fizeram isso e todos vieram correndo, tal. Tinha um pessoal no fundo, um pessoal em outro lado, tal. Chegaram ali próximo a ele. Este é o cara que eu falei para você, tal, assim, me apontando, né? Este é o cara que eu falei para vocês esses dias, que me incentivou, que falou, que fez e aconteceu, que fechou a empresa, vendeu o apartamento, pagou tudo, e eu pensei que não ia receber meus benefícios, os meus direitos. Ele vendeu o apartamento, vendeu o carro, vendeu isso, tal, e pagou. Este é o cara que eu falei para vocês esses dias. Aí que eu fui me lembrar que ele tinha trabalhado comigo em 2001, 2002. Caramba. Porque, na verdade, ele quebrou, né? Sofreu um acidente e quebrou a perna em 5, 6... Aí teve uma porção de coisas que as coisas saíram da mão. Sim, sério. E teve o problema, né? Falência, enfim, não tinha. E ele vendeu alguns bens para pagar os funcionários. Nossa. Então, todos os funcionários saíram... Tinham 14 funcionários, tinha uma porção, era uma estrutura grande. Então, né? Ele vendeu o próprio pessoal e a gente voltou, né? Porque, na verdade, a gente não comentou, a gente morou um tempo em Osasco. Então, teve negócios lá e daí nós voltamos, né? Eu acho que eu tinha uns 10, 12 anos, né? Nessa média. Então, isso é legal porque alguns bens que você faz para algumas pessoas é reconhecido. Sim, né? Com certeza. Dias atrás, tive uma grata surpresa de um rapaz que está em Campo Grande, né? O André, mandando mensagem e faz alguns comentários. Né? É muito legal. É legal isso, é legal. E não é fácil. Para você ter uma ideia sobre produtos, né? Hoje tem aí no Instagram um
rapaz, uma empresa que fala muito de um produto aí, a borracha líquida, aí, enfim, campeão de venda, enfim, bacana, um produto show, uma vendagem bacana, um volume, muito legal, bacana. Uma das coisas que vocês não sabem é que em 2012 para 2013, esse produto, eu acompanhei o desenvolvimento dele dentro da fábrica. Esse rapaz que vende hoje no Instagram, que tem lá uma campanha, um trabalho bacana, ele esteve aqui esses dias no Bandeiras, estivemos aqui almoçando, tal. Ele não tem fábrica, não tinha na ocasião, agora ele tem, não tem fábrica, não tinha na ocasião, e na ocasião ele produzia esse produto numa indústria, no interior de São Paulo, e este produto, que ele é campeão de venda hoje na internet e tal, fui eu quem desenvolvi, mas eu acompanhei muito, eu fiquei 6 meses desenvolvendo esse produto dentro da fábrica. Bacana. Entendeu? Então é legal. Não tem a rentabilidade hoje, não tem a rentabilidade hoje desse dinheiro, não é esse o caso, mas é legal porque foi alguns trabalhos feitos lá atrás, algumas coisas que foram feitas que deram certo. Hoje você pega uma rede de lojas, um home center de fora, né, um home center francês e tal, você pega esse home center, tem lá alguns produtos que quando eu chego no setor de pinturas, eu olho, tem ali a minha cara, a minha assinatura, né? São produtos que foram desenvolvidos na ocasião. O próprio cimento queimado, que hoje é moda, em 2012 para 2015, ele foi trabalhado nas lojas com essa situação. Então é legal, é legal. Só precisa agora ter um pouquinho de calma e de paciência para demorar pouco. Né? Exato. Como vocês se veem daqui 5 anos? A demora pouco. A demora pouco? Ixi. Demora pouco. Não desistir. E estar daqui 5 anos em outros segmentos, estar escalado nível Brasil, é a nossa meta. Demora pouco. E eu gozado que eu estou com 50 anos e quando eu chego em alguns eventos, em alguma situação de startups, tal, você vê uma garotada jovem, os meninos e tal, e com muito conhecimento em informática, muito conhecimento em programação, os negócios assim que me assusta. Só que, por outro lado, falta muito comercial, falta o conhecimento de mercado e tal. Falta muito humanismo. E é uma coisa que a gente traz tanto para os negócios do grupo quanto para Demora Pouco. Assim, às vezes a gente, infelizmente, cruza com pessoas, não vou dizer mau caráter, né? Mas que não têm a mesma linguagem que a gente, a mesma percepção, a mesma índole. Então, obrigado. Sim. Tchau, obrigado. A gente agradece e a gente sempre tenta estar perto de pessoas melhores que nós. Sim, com certeza. E o que a gente aprendeu, eu aprendi na minha infância e ele aprendeu também, o que é nosso é nosso. Ninguém pega. E eu também não tenho que pegar o seu. Então, e na reunião, inclusive, com uma das empresas que a gente está fazendo parceria, ele falou, o que é nosso é nosso. O que é de vocês é de vocês. E a gente quer essa separação. A gente precisa fazer essa separação com outras empresas, que o que é justo é justo. Sim. Na verdade, então, vir para somar, né? Na verdade. Exato. Ajudar, não preciso puxar o tapete, não preciso ir correr atrás, porque ele fez um produto desenvolvido, eu vou lá. Não, tá bom, beleza, bacana, você está tendo rendimento, está feliz assim, beleza. Sim. Próxima página, entendeu? Então, às vezes, não se pegar a pessoas que não agregam, a pessoas que querem o mal. Já voltamos muito atrás, e voltar um pouquinho mais, mas daqui 5 anos, tudo demora pouco. Está... Olha, se você conseguisse transcrever para você à noite os sonhos, aquela situação toda, a gente vê numa situação bacana. E é bacana porque às vezes a gente vê dentro da equipe, eles abrem a porta, a gente já sabe se foi sucesso na rua ou não. Aí eles entram com um sorrisão no rosto e parece que eles vibram com as conquistas e eles chegam assim, tenho boas notícias... E o sonho volta. Aí, às vezes, manda uma mensaginha de noite, como que foi, né, tal.
Aí um deles escreve assim, Deus ajudou e nós temos boas notícias. E assim Isso a é gente vai legal. indo. Isso é legal. Eu sempre falo aqui, às vezes, nos podcasts, né, conversando com o pessoal, e eu costumo dizer uma frase que meu pai falou há muito tempo atrás pra mim, e eu guardei ela eternamente na minha cabeça. A única coisa que nasce gigante é monstro. A gente vai construir aos poucos, a gente vai crescendo, um passo de cada vez. É literalmente matar um leão por dia. Exato. Então vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não. Vou ter problema? Vou ter problema. Vou ter dor de cabeça? Vou ter dor de cabeça. Mas o futuro, lá na frente, o fruto que você está plantando, você vai colher. Exato. É a lei da semeadura. É porque a gente escuta muito falar, empreendedorismo no Brasil é difícil, porque tem imposto, tem isso. Isso eu vejo assim, é número. Então, Sim. passa. Pra gente, eu vejo, né? E acho que você concorda? Que são pessoas. Porque as pessoas precisam sonhar os seus sonhos e você precisa gerar resultados para poder fazer correr o sonho atrás, delas né? também acontecer. Com Então, certeza. então, elas precisam acreditar no meu sonho, mas o meu sonho precisa rentabilizar o sonho Sim, delas. sonho delas. Então, Sim. essa... É complicado, é complicado. E a gente tem pessoas diferentes, perfil diferente. Sim. Então, Que legal. Não, eu gostei da visão de vocês têm uma visão muito boa. Se Dá pra todas ver as o pessoas- brilho no olhar de vocês dois e isso Se- encanta. Não, de verdade, se acho que todas as empresas ou pessoas tivessem essa visão, com certeza muita coisa facilitaria hoje no nosso mercado de trabalho, né? Mas eu vou pedir para vocês deixarem uma reflexão aqui pra gente, um conselho, alguma coisa para quem talvez esteja começando agora e talvez não tenha essa sacada de começar algo do zero mesmo, com 7 folhinhas apenas ali. sair da zona de conforto Sair da sempre. zona de conforto. Persistência, né? Eu acho que não tem outra E acreditar. palavra do que persistência. Fácil não é. Fácil não é. Nós encontramos diversas dificuldades na rua, falamos com pessoas e, por vezes, fazem alguns comentários que ajudam, agregam, mas não dá para colocar pelo custo, pela dinâmica da plataforma e tal. Mas é não desistir, não desistir. Eu acho que a persistência é... E acreditar. E acreditar. Porque às vezes a gente acha, tal pessoa conseguiu sucesso, ela é melhor. Só que às vezes a gente participa de reunião com empresas grandes, outras a gente fala assim, nossa, a gente não está abaixo delas. É. Então é sempre acreditar Nós no tivemos potencial. uma reunião com o pessoal do iFood. Poxa, hoje iFood, há dias atrás saiu aí na mídia e tal, alguma negociação, algo em torno de 27 bilhões, né? Sim. A negociação da venda e tal. Número absurdo, não é que demora pouco está valendo isso, não é isso. Só que se você começar a conversar com o pessoal, como nós conversamos, como que começou? Olha, igualzinho a nós, trilhando o mesmo caminho. A dificuldade que estamos tendo hoje, o iFood, quando começou lá em 2016, 2017, a mesma situação. Ele foi para a rua, E acontecia eles isso. também tinham um grupo Isso de mostra que negócios. vocês estão no caminho certo, né? Sim. A gente assim espera. Não, assim vocês espera, estão, Vitória. com Assim certeza, espera, com entendeu? certeza estão. Porque a gente tem trabalhado bastante e a intenção é boa, a intenção é bacana. As dificuldades que temos nesse mercado, principalmente o mercado de material de construção, a dificuldade que tem é um Sim. mercado gigante, um mercado algo em torno de 325 a 350 bilhões de reais, impacta muito no PIB. A gente tem essa noção. Porém, é um mercado muito complexo, diversas dificuldades, tanto para o fabricante, o distribuidor, as próprias lojas de revenda, a mão de obra é muito complexa. Há um desejo de todo brasileiro ter a casa Exato. arrumada, pintada. Isso é um desejo Sim. do brasileiro que ter a sua casa, ter seu cantinho e tal. Mas há uma infinidade de problemas no meio do caminho. A demora pouco não vai solucionar e resolver todos. Sim. Mas tem uma fatia ali que dá para trabalhar. Vai facilitar. E não é fácil quebrar algumas barreiras. Na verdade, algumas falar é fácil, né? falar é Acredite, muito fácil. é fácil. É fácil. Só que você viver, o acreditar, o persistir, o acordar um dia que você fala assim, não, vou desistir. Não tô afim. E mesmo assim, terminar o dia e falar assim, nossa, Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. É complicado. Que legal, Mas- gente. Foi muito Tá boa essa trabalho, conversa trabalho. com vocês. Arrasou. Vocês parecem que despertam um sonho na gente Sim. também. Isso é muito bom. É uma gotinha de motivação, né? Muito gostoso participar disso também com vocês. Bandeiras, agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigada por terem vindo no nosso podcast. Sintam-se muito abraçados e acolhidos por nós, pelo Bandeiras. Vocês são pessoas especiais. E a gente deseja muito sucesso, né, amiga? Sim, eles vão expandir muito aqui dentro, Sim. certeza, com Agradeço. certeza. E se vocês precisarem de mentoria,
Ele dá. Não, a gente vai super Coach procurar. Gerson tá aqui. E grátis. É gratuito, gente. Importante lembrar que é gratuito. E correr atrás dos sonhos, né? Com certeza. Obrigada, Vi, também Muito pela obrigada, participação gente. Foi aqui uma no nosso delícia canal. estar aqui. E vamos encerrar? Vamos, é isso. Agradecemos É isso, também. Agradecemos. Ah, mais uma coisa, não esquece de curtir, compartilhar no Instagram principalmente, que a gente tá sempre por lá, tá? A gente vai pôr o Insta deles aqui também. E as Vocês têm nossas Instagram, redes, né? A gente vai sim, colocar as as redes nossas deles redes, aqui tal. pra vocês também Eu darem uma não- olhada. O site acompanhar. deles também, nossa, porque É, eu sim. passei por lá e eu achei super legal, assim, a estrutura do site. Então, vale a pena ir lá e dar uma olhadinha. Legal. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Um beijo. E Beijo. até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.